São José dos Campos, o aumento no valor da passagem de ônibus ainda tem gerado reclamações entre a população. É que a despesa é alta, a passagem custa R$ 3,30. Com isso, muitos passageiros aderiram a uma nova forma de chegar ao destino com economia, é o táxi. Andar de táxi nem sempre é a opção mais cara. Dependendo do trajeto a ser percorrido em São José dos Campos, o serviço pode ser mais vantajoso que ir de ônibus. Isso acontece depois que a prefeitura aumentou o preço da passagem do transporte público para R$ 3,30, uma das mais caras do país. Um absurdo, né? Com certeza vai compensar muito mais 4 ou 5 pessoas racharem um táxi e a gente está indo para casa, ou seja, para um jogo de futebol, um outro evento, né? Porque como está a passagem hoje, né, o aumento absurdo, com certeza os taxistas vão estar com uma concorrência muito forte. Juntar uns 5, 4, né, do trabalho e além de você chegar mais rápido, né? E acho que a comodidade é bem melhor, né? Se uma família de 4 pessoas dividir a bandeirada numa viagem entre o centro e o Jardim Paulista, de táxi sai por R$ 8,50. Já o mesmo trecho, se for feito de ônibus, custa R$ 13,20. De olho nessa vantagem competitiva, o Sindicato dos Taxistas de São José dos Campos lançou a campanha Rache um Táxi. Tem essa imagem que é caro, mas só a imagem só. O táxi realmente não é caro, nós temos uma frota boa, uma frota nova, bastante carro na rua. Devido a essa passagem do ônibus nesse valor que estão hoje, o táxi hoje, 4 pessoas saindo de casa, talvez se ele chamar um táxi, vai de táxi que é mais barato que o ônibus. Cerca de 200 mil viagens de ônibus são feitas por dia em São José dos Campos. O diretor de transportes diz que o número de passageiros a rachar o táxi não vai afetar o fluxo de usuários de ônibus. O risco disso, a secretaria está muito segura com isso, é uma estratégia que a população está encontrando aí e utilizem os táxis também, não vai causar nenhum impacto, nenhum problema junto às empresas de ônibus aí, com certeza. Apesar da Defensoria Pública de São José dos Campos ter tentado impedir o aumento da passagem, a Justiça autorizou o reajuste. Para diminuir o gasto com o transporte, a Prefeitura garante que até novembro deste ano será implantada a integração total dos ônibus. O bilhete único vai entrar em novembro, sim. A população vai receber o seu bilhete, vai ter todo um processo aí para que cada um tenha o seu bilhete. Ele vai ter um prazo, um período de 2 horas para que a pessoa se desloque para qualquer lugar, não só como está sendo hoje, sentido bairro-centro, mas em todos os sentidos. Bom, e a partir de abril, as pessoas que têm direito ao benefício da gratuidade no transporte público vão poder circular em toda a região metropolitana do Vale sem pagar pela passagem. A repórter Brisa Albuquerque tem os detalhes sobre esse cadastro, como que ele pode ser feito em Pindamonhangaba. Os usuários do transporte público que têm direito à carteirinha de gratuidade, como os idosos e os deficientes físicos, terão que fazer esse recadastramento, porque a partir de abril começa aí a integração dos ônibus nas 39 cidades que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba. Pindamonhangaba já começou a fazer esse trabalho e eu converso agora com o secretário de Saúde da cidade, Edson Mergulhão. Então, como será esse recadastramento? A ideia é que a população de Pindamonhangaba procure o nosso centro de especialidades médicas, que fica próximo à Santa Casa, em frente à Santa Casa do município. Lá a assistente social Regina fará o agendamento das perícias médicas e após a realização da perícia médica e for constatado que se trata de uma pessoa idosa, uma pessoa portadora de uma necessidade especial, ou seja, uma pessoa que tem o direito à gratuidade, e aí será feita essa avaliação, depois da emissão do laudo médico, isso é encaminhado para a MTU, e a MTU emitirá a carteirinha para a população. Então, com essa única carteirinha, os beneficiários aí, né, desse cartão de gratuidade vão poder percorrer as 39 cidades com uma única carteirinha? Isso. A ideia é que a carteirinha valha para todas as empresas que fazem o transporte entre as cidades que compõem o Vale do Paraíba. Então, todo o transporte de todas as empresas de ônibus que circulam entre o Vale do Paraíba
será realizado gratuitamente para quem portar a carteirinha. E a carteirinha aí, a emissão é rápida? A emissão é rápida, tá? Após a realização do laudo médico, em 30 dias a carteirinha já estará emitida e entregue para o cidadão. Muito obrigada pelas suas informações, secretário. Brisa Albuquerque, de Taubaté, para o Band Cidade. E meteorologistas da SOMAR São Paulo, responsáveis pela previsão que você vê diariamente aqui na Band, informaram que ontem foi avistada uma nuvem funil na região do Satélite, em São José dos Campos. Essas nuvens representam um estágio antes do tornado e se formam quando há possibilidade de um temporal. Felizmente, apesar do susto, não há informações sobre estragos na cidade. Mas áreas de instabilidade já estão a caminho, inclusive chove forte neste momento aqui em Taubaté. Vamos ver os detalhes da previsão para esta tarde. A chegada de uma frente fria à região provoca chuva forte generalizada. E há também a previsão de rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora, além de descargas elétricas. Hoje as máximas na Serra da Mantiqueira chegam aos 24 graus em Campos do Jordão, aos 28 em Pinda, aos 30 em Guaratinguetá e aos 32 no litoral norte. Por falar em chuva, a Defesa Civil de São Sebastião informou que foi normalizada a situação no bairro Esquimó, no Juqueí, depois da chuva da última sexta-feira que atingiu a cidade. Mas hoje está sendo feito um monitoramento de 5 em 5 horas no bairro. O chefe da Defesa Civil da cidade, o Carlos Eduardo Santos, teme a chegada desta frente fria que a gente falou agora há pouco. O caso essa frente fria, essa chuva encharque o solo novamente, as famílias do bairro terão de sair das casas. Não há mais desalojados na cidade por conta das chuvas. 16 pessoas foram encaminhadas às casas de parentes. 5 residências estão interditadas e serão demolidas pela prefeitura. E as doações ainda são recebidas no ginásio de esportes de Boiçucanga, na estrada do Cascalho. A população precisa de água, alimento, roupas e móveis. E em instantes aqui no Band Cidade, informações sobre o corte na verba de atletas na região e ainda o Estado oferece cursos de idioma gratuitos. Já já os detalhes, 1h05 em ponto.